Livro de 1 Samuel, o capítulo de número 30. Nós vamos começar a estudar a palavra de Deus aí, no versículo de número 1 e versículos seguintes. 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 1 e versículos seguintes. O título da mensagem é assim: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Todos encontraram? Amém? Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achavam com ele, e alçaram a sua voz, e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Aconteceu algo ali enquanto Davi levava o povo. Ziclag foi ali saqueada pelos amalequitas. E ali haviam sido levadas as mulheres, as crianças, os filhos e filhas do povo ali que Davi levava consigo. E diz a palavra do Senhor que ali eles levaram cativos, ou seja, presos as mulheres, presos as crianças, jovens, adolescentes. E quando Davi e os homens de guerra chegaram ali ao acampamento, eles vendo aquela situação, que nem as mulheres, que nem os meninos, que nem as meninas, crianças não estavam lá, eles começaram o quê? A chorar e a prantear, porque eles haviam visto, tinham enxergado ali, que eles haviam sido saqueados e que as suas famílias haviam sido o quê? Levadas presas. Quantas pessoas, irmãos, nesta vida talvez estão chorando e lamentando problemas e adversidades que estão vivendo dentro de casa, vivendo em minha família, vivendo em meu casamento, porque talvez a família já foi saqueada. Talvez o diabo encontrou acesso dentro da casa, da família, do casamento, do lar da pessoa. Talvez o mal ali encontrou acesso em meio ao ambiente familiar, gerando contenda, gerando confusão, discórdia, gerando separação. E ali a pessoa viu uma atuação do mal, já matando e destruindo. Talvez a pessoa olhe a condição que se encontra a família, ou que se encontra o casamento, ou que se encontra a sua casa, e muitas das vezes dá até a vontade de chorar. A pessoa tem vontade de chorar, de lamentar ali aquilo que está acontecendo, aquilo que está se passando. Porque talvez tamanho tem sido o quê? O sofrimento, ou tamanho tem sido o quê? A perda. Irmãos, e diz a palavra do Senhor, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, que Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Ou seja, além de eles levarem as mulheres e as crianças cativas, eles ainda colocaram fogo o quê? Na cidade. Colocaram fogo lá, no lugar onde o povo de Deus se encontrava. Ou seja, queimaram tudo. Então eles só não levaram preso as mulheres e as crianças, eles ainda colocaram o quê? Tudo a fogo. Então o cenário fazia com que Davi e os homens de guerra chorassem por causa de quê? Porque estava tudo o quê? Acabado. Imagina, você chega para voltar para casa depois de uma jornada, de uma missão, aí quando você chega lá, tudo pegou fogo e a família ainda foi levada presa. Imagina que cena triste que Davi encontrou ali naquela cidade, em Ziclag. Que cena triste Davi encontrou ali o quê? Dentro daquele acampamento, dentro ali daquele lugar onde eles estavam aqui, vivendo, vivenciando ali a vida.
E eles chegam lá naquela cidade e estava tudo queimado aqui, a fogo. Tudo que eles tinham, tudo aquilo que eles possuíam, estava queimado aqui, a fogo. Estava em ruínas, estava em destruição. Por isso que ali o que? Havia voz de choro e de lamento. Porque quando eles chegaram lá, estava tudo o que? Destruído. Talvez tem famílias, irmãos, que o mal tentou atuar e fez isso. Destruiu tudo. Acabou com a paz, destruiu com o amor, destruiu ali com a união familiar, destruiu com o casamento, destruiu com a unidade, aquela comunhão que havia entre o quê? Entre famílias, entre pais, filhos, mães e filhos. Aquela comunhão que talvez a família tinha com Deus, aquele amor, né, que a pessoa tinha em estar na casa de Deus, em estar na presença de Deus. Parece que tudo foi levado, tudo foi devastado, tudo foi queimado a fogo, ou seja, tudo se perdeu. Talvez algo de trabalho de anos estava lá queimado a fogo, algo de muito esforço estava lá em ruínas. Algo que talvez aqueles homens de guerra haviam se dedicado muito para ter, muito para alcançar, muito para construir, para conseguir, né? Talvez coisas ali que aquelas pessoas demoraram muito tempo ali para conquistar e para ter. Estava tudo destruído e queimado a fogo. Então o cenário não era um cenário bom, era um cenário triste, uma situação triste, lamentável. Aí diz assim, versículo 3: E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então, além disso, eles sabiam que as suas famílias tinham sido levadas cativos, presos. Olha para você ver, situação difícil, que Davi, como alguém que estava ali sendo responsável de guiar um povo, de direcionar um povo, né, que estava ali sendo responsável de levar aquele povo na fé de Deus, na obediência, a palavra, levar aquele povo a guerrear, e guerrear no nome do Senhor, no nome do Senhor dos Exércitos. Imagina aquela situação, imagina ali, né, no meio daquele povo, talvez o coração de daqui poderia até esmorecer, e não, Davi estava lá, mantendo a sua posição em Deus. A situação não era fácil, mas Davi estava lá, mantendo a sua posição dentro da palavra de Deus. E diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Eles começaram a chorar de desespero, né? Um chorava mais alto que o outro, porque não sabia, né, o que havia acontecido, né? Se a cidade estava toda pegada a fogo, né? Não sabia, né? Se o que estava acontecendo ali, que bastava ali? Bastava eles confiarem, colocarem a fé somente em quem? Em Deus. Não tinha outra forma de lidar com aquela situação, a não ser colocando a fé em quem? Em Deus, confiando em Deus. Eles choravam, porque a perda era muito grande. Eles choravam, lamentavam ali, porque a perda era tamanha. Não era uma perda superficial, era uma perda muito grande. Eles voltaram para casa, não encontraram nada, tudo estava queimado a fogo, e quando eles retornaram também não encontraram nem as mulheres que eles eram casados, nem o povo, e não encontraram nem as crianças, e nem também os filhos e filhas. Tudo tinha sido levado preso e cativo pelo povo que era considerado inimigo do povo de Deus, que eram os amalequitas. E diz assim, versículo 5: Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E o povo pensou: não vamos apedrejar Davi. Queriam jogar pedra em Davi, irmãos. Por causa de quê? Porque estava tudo destruído, e eles estavam achando que a culpa era de Davi. Tipo assim, como Davi os havia levado para a guerra, né?
Então eles pensavam assim, nossa, então como Davi nos levou para a guerra, a gente chegou aqui, a gente não está vendo ninguém, então o culpado é Davi. Então vamos o quê? Apedrejá-lo. Tem pessoas que estão assim, irmãos, elas ainda não identificaram o culpado do problema. E estão achando que o culpado é alguém da família, alguém da casa dela, que talvez fez algo, que teve uma atitude, não. O culpado da destruição dentro da sua casa, da sua família, não são as pessoas, não. É o mal, né? É o inimigo. O culpado ali de talvez as coisas não estarem dando certo, não é uma pessoa, não é um familiar seu. Não é alguém que está na mesma visão que você, que está buscando, igual você, que está querendo andar na mesma fé, que quer estar unido com você. Não, o culpado disso é o mal que está ali tiçando, gerando contenda, gerando confusão, gerando discórdia, amém, povo de Deus? Gerando ali dissensão, gerando divisão, colocando um contra o outro, porque é isso que o diabo faz. O diabo, ele gosta de divisão, ele gosta de colocar as pessoas umas contra as outras, ele gosta de gerar contenda no coração um dos outros. O diabo gosta de gerar raiva, ódio, ressentimento, para que aquelas pessoas que estavam trabalhando juntas começam a trabalhar o quê? Contra umas às outras. Para aquelas pessoas que estavam andando na mesma fé, estavam lutando a mesma guerra, comecem a andar o quê? Divididas. Para ele ter legalidade, para ele matar, roubar o quê? Destruir. O diabo é enganador, amém, povo de Deus? O diabo tem enganado muitas pessoas. O diabo tem enganado muitas o quê? Muitas famílias. Talvez famílias que eram para estar sendo o quê? Uma bênção de Deus. Que eram para estar sendo o quê? Unidas. Que eram para estar andando segundo a palavra, que era para todo mundo estar caminhando na verdade, vindo para a casa de Deus, servindo ao Deus vivo, andando segundo a palavra. Mas, por não estarem vivenciando ali a mesma fé, ou não estarem no mesmo ânimo, ou não estarem crendo na mesma palavra que é dada por Deus, estão vivendo uma vida de quê? Desigual, uma vida de discórdia, uma vida de contenda, uma vida de divisão. Ali não era só o povo que tinha perdido, Davi também tinha perdido as pessoas da família a família dele. Davi também tinha perdido ali as pessoas importantes na vida dele, também tinham sido levadas o quê? Cativas. E mesmo assim o povo não estava sentindo a dor de Davi. Eles estavam ali o quê? Estavam tentando ainda apedrejá-lo. Quantas pessoas que estão assim, irmãos? Então, está passando por uma situação, a pessoa não sente a sua dor, mas ela quer o quê? Te apedrejar, ela quer te acusar, ela quer te colocar para baixo. Mas essa pessoa não sabe que ela está sendo enganada pelo diabo. Talvez mesmo a pessoa está orando por você, está lutando a mesma fé que você, ela está querendo o seu mal, ela está tentando te prejudicar. Ela está tentando ali porque te apedrejar, jogar as pedras, né, de acusações, a seta de acusação. Em vez de ela estar ali na mesma fé e lutando ao seu o quê? Ao seu favor, buscando o resgate da família, buscando o resgate daquilo que se perdeu com o passar dos tempos, com o passar dos anos, né? Buscando ali o resgate daquilo que foi o quê? Que ficou perdido, daquilo que se acabou, daquilo que se desfez. Tem pessoas que talvez não estão na visão certa e por isso não estão sendo o quê? Abençoadas. Tem pessoas que muitas das vezes elas carregam consigo a palavra aqui de divergência, de contenda, a palavra aqui de discórdia, a palavra de mentira. Elas carregam consigo palavras, em vez de levantar o ânimo, não, palavras para colocar as pessoas mais para baixo ainda e destruí-las. Tem pessoas que são assim, talvez o trem já está feio, a pessoa ainda chega com uma palavra de destruição para acabar com o resto. Olha, a situação já não estava fácil para Davi, já tinha perdido pessoas da família, já estava com o povo todo devastado, levado cativo, vendo ali o povo que ele estava guiando, com tudo queimado e ele também perdendo tudo. E o povo ainda queria o quê? Apedrejar. Ali o quê? Na ignorância, né? Em vez deles ali se unirem na mesma fé que Davi, eles estavam ali na ignorância. Tem pessoas que estão assim, irmãos, estão na ignorância. Mesmo Deus dando a direção do que fazer, mesmo Deus ali dando as orientações de como agir dentro do casamento, em meio à família, em meio ao lar, com as pessoas à volta, mesmo Deus falando segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, tem gente ainda que permanece na ignorância.
ignorância. Só que na ignorância você não vai receber as coisas da parte de Deus. Na ignorância você não vai ter sabedoria para lidar com as situações. Na ignorância, aquilo que já está incendiado vai incendiar mais o quê? Mais ainda. Aquilo que já foi ali o quê? Tocado ali pelo mal, se a pessoa permanecer na ignorância, fora da palavra de Deus, fora das escrituras, o diabo vai encontrar maior legalidade ainda de agir e de saquear e de levar o quê? O resto, de acabar com o resto. Então tem que tomar cuidado, amém, Deus? Tem que voltar-se à palavra, tem que voltar-se à escritura. E diz assim, olha, versículo 6, nós vamos encerrar aqui hoje. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, né? E o erro, né? Da pessoa ter amargura no coração. Porque toda pessoa que amarga, ela vai querer agir fora da palavra de quem? De Deus. Ela vai querer agir debaixo daquele sentimento de amargura. Debaixo daquele sentimento que não vem de quem? De Deus. Coração amargo, né? E ela estava envenenando o povo, envenenando as pessoas também, acabando com eles, acabando com os homens de guerra de Davi. Aquela amargura, né? Aquela coisa que eles deixaram entrar no coração. Por isso que é importante se liberar perdão. Quando acontece algo, quando se passa algo, quando alguém faz algo contigo, quando acontece algo dentro da sua casa, dentro da sua família, não guarde amargura no coração. Libera perdão, amém, povo de Deus. Libera perdão, perdoa, libera perdão. Pede perdão para quem precisa ser pedido perdão. Que haja um conserto dentro da sua casa, dentro da sua família. Não, a amargura é algo que vai acabar e vai destruir com o resto. Vai fazer com que o mal saqueie o resto que ainda tem. Diz assim: cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi não baixou a guarda. Davi, ele continuou se esforçando em quem? Em Deus. O que é se esforçar em Deus? Se esforçar para obedecer a quem? A Deus. Esforçar-se para obedecer o que a palavra de Deus declara. Esforçar-se para obedecer à vontade de quem? De Deus. Se esforce para obedecer Deus na sua casa, irmãos. Se esforce para obedecer Deus no seu casamento, meu irmão. Se esforce para obedecer Deus na criação dos seus filhos. Viva os teus comportamentos, falas e atitudes a respeito da sua casa, da sua família, de acordo com a palavra, de acordo com as escrituras. Que haja um esforço dentro de você para andar segundo a palavra de quem? De Deus. Que haja um esforço dentro de você para vir à igreja e orar pelo resgate da sua família, amém, povo de Deus? Que haja um esforço dentro de você para cumprir a palavra, para que haja esse resgate da família, para que haja essa transformação, para que você consiga trazer os seus familiares, talvez estão lá no mundo, estão ali fora da palavra, sendo saqueados pelo inferno, de novo a presença de quem? De Deus. De novo a uma vida de oração, de novo uma comunhão verdadeira com quem? Com Deus. Então se esforce em obedecer a palavra, se esforce em praticar o que as escrituras diz. Se esforce a colocar o seu coração em obediência à palavra de quem? Deus. Amém, povo de Deus? Nós precisamos nos esforçar em andar segundo a palavra de quem? De Deus, em seguir os ensinamentos, em obedecer a voz do Senhor Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Deus pela palavra.